A maioria dos professores e professoras acredita que os alunos só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Mas o que esses professores se esquecem é que na vida real, fora das salas de aula, os alunos não são limitados assim. Fazem múltiplas coisas ao mesmo tempo e se saem bem. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró conteúdos de valor e conhecimentos para a sua transformação como professora ou professor de forró. Vem comigo! Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema da aula de hoje é Dúvidas Frequentes. Para isso, nós teremos a ajuda hoje da Aline Ribeiro, que vai trazer as perguntas dos nossos colegas professores e aspirantes. A professora Luana Jacinto de São Paulo pergunta: meu aluno tem muita vontade, mas não tem ritmo. Como trabalhar este aspecto? Obrigado, Luana. Com muita dedicação, professores de verdade jamais desistem dos seus alunos por mais dificuldades que tenham. Por isso é que eu defendo que desde o início devemos inserir exercícios de percepção musical em nossas aulas, ok? E os professores que esperam o problema acontecer? Pois é, muitos professores apenas torcem para que seus alunos cheguem nas salas de aula sem nenhuma dificuldade com percepção musical. Porém, não é o que acontece. E quando os alunos chegam e demonstram, ou seja, apresentam essa dificuldade, geralmente os professores ficam perdidos e não sabem o que fazer. É verdade que alguns professores expõem os alunos com dificuldades? Sim, infelizmente isso é verdade. Alguns professores expõem os alunos em sala de aula e isso é inaceitável e só revela o nível de desconhecimento e de despreparo desses professores. Professor, você pode resumir o que os professores devem fazer? Claro. Independente de sabermos se receberemos ou não alunos com dificuldades com ritmo em nossas aulas, desde as primeiras aulas devemos inserir exercícios de percepção musical, iniciando primeiro com o andamento e depois passando para o ritmo. Ao ensinar os passos, sempre concilie a execução com a célula rítmica. Assim os alunos desde o início já vão se acostumando a executar, a dançar os passos no ritmo correto. A professora Isabela Bianco de São Paulo pergunta: para o aluno iniciante, estar no ritmo é prioridade ou tudo bem se ele fizer os passos fora da música? Obrigado pela pergunta, Isabela. Veja bem, a maioria dos professores subestima demais os alunos acreditando que eles só são capazes de fazer uma coisa de cada vez, de aprender uma coisa de cada vez. O que a gente não deve esquecer é que na vida real, fora das nossas salas de aulas, as pessoas não são limitadas assim. Elas realizam várias atividades simultaneamente e se saem bem com isso. Professor, você poderia dar um exemplo? Vou fazer uma analogia. Quando aprendemos a dirigir, o instrutor não nos deixa andar fora da pista, só porque estamos ainda aprendendo todos os controles motores, todas as ações necessárias para fazer o carro andar. Ou seja, somos estimulados a aprender todas as ações ao mesmo tempo. Então, para quem está aprendendo a dançar, a pista que deve seguir é a música? Isso mesmo, os que já dançam só dançarão, seguindo a música se aprenderem nas aulas. Agora, é claro que para quem está começando, nós professores não devemos querer que o aluno já saia dirigindo, entre aspas, na marginal em horário de pico, não é? Por isso, a escolha das músicas mais adequadas para cada fase é fundamental que os professores tenham esse conhecimento e essa escolha deve acontecer na fase de planejamento. E nos exercícios propostos sem música? O interessante aqui é considerar o seguinte: quando nós estamos propondo exercícios sem a música, em geral, nós professores definimos um ritmo, isso verbalizando, marcando em palmas, porque desde sempre estamos estimulando os alunos a dançarem no ritmo. Então eu pergunto, por que ao colocar a música, vamos fazer vistas grossas e deixar os alunos dançarem fora do ritmo? Para mim isso não faz muito sentido. O que o professor está dizendo é que não devemos usar a música aleatoriamente, correto? Sim, a música não deve, na minha opinião, ser usada como fundo musical para os alunos executarem movimentos aleatórios apesar da música.
É importante que os professores estimulem desde sempre os alunos a seguirem a pista, ou seja, a seguirem a música, porque assim, no futuro, eles terão uma dança musical. Outra é da professora Isabela Bianco, que pergunta: sempre que ele sai do ritmo, o professor deve avisar e pedir para começar de novo, ou podemos deixar passar para que ele primeiro se aproprie do movimento e depois colocar na música? Isabela, sempre haverá alunos com mais dificuldades e situações bem específicas. Às vezes, ao soltar as músicas para os alunos praticarem, vale a pena deixar esse aluno com mais dificuldade experimentando ali a técnica do movimento sem seguir a música. Porém, eu jamais imporia a dificuldade desse aluno a outro. Então, eu estou falando aqui de situações em que os alunos estão praticando sozinhos, cada um o seu movimento, ok? Você pode dar um exemplo? Claro. Salvo raras exceções, eu só faço com que o aluno treine sem a música quando eu estou ensinando a técnica do movimento, quando a mecânica do movimento em si é o que importa e não o ritmo. Quando é hora de treinar, de trabalhar o ritmo, eu coloco a música porque o aluno já chegou no nível de executar o movimento com atenção ao ritmo. É claro que para aquele aluno que tem mais dificuldade, eu vou fazer com que ele fique treinando um tempo maior, isoladamente, o movimento sem a música, até que ele consiga fazer essa conciliação. É verdade que ainda há professores que dizem para as alunas dançarem fora do ritmo porque o homem é quem manda? Sim, infelizmente isso ainda acontece muito, mas eu tenho esperança que essa incoerência um dia acabe. Você pode nos dizer como faz? Em geral, eu estimulo as mulheres a ajudarem os homens em vez de segui-los. É comum em minhas aulas que as mulheres apresentem mais facilidade com o ritmo que os homens. Então, em vez de sigam os homens porque eles é que mandam, eu digo: mulheres, meninas, ajudem os homens a dançarem no ritmo. E eles adoram porque eles sentem a necessidade de ajuda em vez da pressão que alguns professores colocam nos rapazes, dizendo que eles é que mandam, sendo que no início eles não sabem direito nem a parte deles. Em geral, eu também não peço para os alunos pararem de dançar, zerar a dança e começar de novo. O que eu faço é ensinar para eles desde o começo a técnica do repique, que é, por exemplo, quando o homem avança o pé esquerdo à frente, ele repita 2 vezes o mesmo pé, o pé esquerdo na frente no mesmo lugar. Então, em vez de contar 1, 2, 3, ele contaria 1, 1, 2, 3. Esse é o repique. Com a técnica do repique, o aluno concilia o passo básico com o ritmo sem ter que parar de dançar. E professores, não adianta achar que ensinar percepção musical, desenvolver percepção musical nos seus alunos é o mesmo que ensinar um passo qualquer, treinar ali a primeira aula, depois revisar mais 1 ou 2 aulas e assunto encerrado. Não, percepção musical é um assunto permanente. Deve iniciar na primeira aula e levar o curso inteiro, sempre em doses homeopáticas, aos poucos, de forma persistente, constante, com paciência e com muito empenho dos professores. Assim, um dia, os nossos alunos terão uma dança, como já disse, musical. O professor Anderson José de Recife pergunta: o ideal é começar pelo ritmo ou pelo passo e depois falar do ritmo? Anderson, como eu disse antes, eu começo já de cara conciliando o aprendizado dos passos com a música. Começo pelo andamento. Faço os alunos andarem, caminharem pela sala seguindo a velocidade da música. Daí passamos para o ritmo e no final da primeira música os alunos já estarão marcando a dinâmica rítmica do shot seguindo a música. Os seus alunos apresentam mais dificuldades de aprendizagem pelo fato de você inserir a percepção musical desde a primeira aula? De forma alguma. Em nenhuma situação, alguma turma ficou atrasada em relação aos passos só porque eu trabalhei a dinâmica de percepção musical desde a primeira aula. A diferença aqui é que trabalhando de forma conciliada, o ensino, o aprendizado já fica mais completo desde o início. A professora Isabela Bianco tem mais uma. Ela quer saber que tipo de dinâmica o professor Ivan propõe aos alunos para entenderem a musicalidade, ritmo do forró. O vídeo 5 foi sobre esse assunto, né, professor? Ok, Isabela. Então, como dito aí pela Aline, assista o vídeo 5 lá no canal do YouTube e você vai ter lá alguns exemplos de como a gente conduz esse aprendizado. Mas vamos lá.
Em geral, eu começo pelo andamento, porque é mais fácil, o aluno percebe isso de forma natural. Depois, passar para o ritmo fica muito fácil, é só testar, seguindo o vídeo 5, que você perceberá que é bastante tranquilo. O shot, em geral, é estruturado enquanto música em compasso binário. E o que é compasso? Compasso são dois tracinhos, duas barras na vertical que organizam os tempos musicais ou o pulso, como alguns chamam. E então, entre duas barras de compasso, temos o tempo 1 e o tempo 2. O tempo 1 geralmente chamamos de tempo forte. Em geral, para facilitar o entendimento dos alunos, no início eu também troco o termo tempo musical por pulso. Digo para eles que a música tem um pulso que é constante como um tic-tac do relógio, e que eles devem perceber essa pulsação. Geralmente faço em roda, toco a música, peço para os alunos fecharem os olhos e marcarem com a mão no ar a pulsação da música sem fazer som, sem produzir sons, para não atrapalhar o entendimento dos outros caso alguém esteja marcando fora da música. Geralmente os alunos acertam com facilidade porque a percepção musical, sobretudo quando eles fecham os olhos e sentem a música, ouvem e sentem a música, a percepção de pulso é natural. Como em geral os alunos acertam, eu elogio, peço para eles abrirem os olhos e começarem a marcar nos pés os pulsos, em vez de marcar nas mãos, marcar marchando um pulso para cada pé. Peço que comecem a andar pela sala, explico que eles estão andando segundo a velocidade da música e faço uma analogia. Digo para eles que agora o chão representa a pele de cima do instrumento zabumba. Aproveito para perguntar quais são os instrumentos que compõem o trio de forró. Em geral eles acertam dizendo zabumba, triângulo e sanfona. Falo que então o chão representa a zabumba e que eles estão marcando com os pés os tempos musicais, ou seja, os pulsos na zabumba. Dá para aproveitar este exercício para fazer dinâmicas de socialização? Com certeza, esse é um ótimo exercício, uma excelente oportunidade em que eu peço para os alunos se conectarem através do olhar, do sorriso, peço para se cumprimentarem enquanto marcam um andamento, um pulso em cada pé. E a percepção do ritmo, como é que você desenvolve? Assim, enquanto os alunos caminham marcando um pulso em cada passo, eu chamo a atenção deles para o fato de que a letra tem sílabas tônicas acontecendo ali no decorrer. Digo para eles que, em geral, as sílabas tônicas estão conciliadas com o primeiro tempo, ou seja, com o tempo forte de cada compasso. Faço eles perceberem qual dos pés, já que cada um começou com o pé, com um dos pés, em qual dos pés o tempo forte está acontecendo, ou seja, em qual dos pés a sílaba tônica, as sílabas tônicas estão sendo conciliadas. E falo, identificaram aí? Está ou no seu pé direito ou no seu pé esquerdo a conciliação da sílaba tônica com a sua pisada. Identificamos o tempo forte? Então vamos lá, percutir uma palma junto com o pé que marca o tempo forte. E eles estão lá marcando de forma tranquila. Depois que todos entenderam esta conciliação, eu digo que vamos percutir duas palmas para o pé que marca o segundo tempo, ou como alguns chamam, o tempo fraco. Só que eu digo que a primeira palma dessas duas é conciliada com a cabeça do tempo, ou seja, com a pisada. E a segunda palma no intervalo entre as pisadas, ficando assim. Depois que eles fazem essas partes separadas, sem parar de andar, eu peço para juntar as duas partes, ou seja, a percussão. E eu digo sempre que a percussão do pé do tempo forte é uma percussão em que a palma fica, ou seja, concilio já, trago já para o entendimento que a percussão do tempo forte é uma percussão presa, abafada. E digo que a percussão do pé que marca o tempo 2 ou o tempo fraco é uma percussão, ou serão duas percutidas abertas. Bom, juntamos as duas partes e naturalmente os alunos já estão marcando com os pés os tempos ou os pulsos e nas mãos o ritmo, a dinâmica rítmica do shot. Em geral, turma, isso é muito tranquilo. Para o andamento e para chegar na percepção do ritmo, eu levo apenas duas músicas. Quando os alunos já estão acertando e é difícil ter alguém que não esteja, eu começo a estimulá-los a
experimentarem amplitudes diferentes, direções diferentes e no final eu os desafio. Agora que vocês já estão marcando na dinâmica rítmica do shot, quero ver quem consegue, sem parar de marcar o ritmo, fazer o primeiro desenho do passo básico mais comum para o shot, que é o 2 para lá, 2 para cá. A maioria também acerta e aí é só alegria, só festa, porque em duas músicas nós chegamos a esse resultado que é muito legal. E professor, você varia as músicas? Essa pergunta é muito importante. Não, eu não vario as músicas. Na verdade, eu uso a mesma música nas primeiras aulas. E por que isso é relevante? Em geral, nós não usamos ou não ensinamos vários passos por aula. Ensinamos um passo, revisamos na próxima, mais 2, 3 aulas, revisamos o mesmo passo, enquanto vamos iniciando outros. Pois bem, a escolha da música deve ser feita de forma pedagógica, ou seja, músicas mais adequadas para cada conteúdo. E os alunos devem passar em contato com esta música o tempo adequado para estimular a percepção musical. Uma vez que eles desenvolvem a percepção a partir de um texto musical, fica mais fácil extrapolar esse conhecimento para outros textos, para outras músicas. Professor, você poderia recomendar algumas músicas para as primeiras aulas? Sim, quero frisar que é fundamental que os professores tenham uma playlist pedagogicamente definida e associada a cada fase do aprendizado dos alunos. O universo fonográfico da Festa Forró é muito vasto. Como eu começo pelo shot, em geral eu uso as seguintes músicas. Vou dar exemplo das primeiras 4. Então eu uso Shot das Meninas com Alceu Valença, uso Oferendar do Diego Oliveira, Shot Coladinho com Para Todos e Numa Sala de Reboco com o mestre Luiz Gonzaga. O professor Marcos Brandão de Cotia, São Paulo pergunta: como inserir alguém iniciante em uma turma já em andamento sem desmotivar quem já está na turma, sem perder nenhum outro aluno? Marcos, eu sugiro que você não faça isso. Não é adequado inserir alunos que não têm nível para aquela turma, porque vai ser ruim para ela, vai ser ruim para a turma, vai ser ruim para o professor e para a escola. Então, o mais adequado é direcionar a pessoa para uma turma mais apropriada para o nível dela. Mas e se você trabalha numa escola que tem essa prática e que te obriga a aceitar alunos a qualquer momento? O que fazer? Primeiro, convencer, ajudar os gestores a entenderem que essa prática não faz nada bem, nem para o aluno que está entrando, nem para a turma, nem para o professor e nem para a escola. Às vezes, imaginar que uma mensalidade a mais fará bem pode ser um tiro pela culatra, porque esse aluno deixará a turma desnivelada e pode custar, e se essa prática for constante, isso pode custar o fim daquela turma de forma prematura. Segundo, tratar o aluno da melhor forma possível sem perder a atenção que já vinha sendo direcionada para os demais alunos, senão eles vão sentir. Terceiro, ao final da aula, procurar conversar com o aluno e tentar direcioná-lo para uma turma mais adequada para o nível dele, ainda que seja num outro dia e horário. Na ansiedade de aceitar aquela matrícula o mais rápido possível, pode acontecer da recepção, da administração, não ter nem tentado direito direcionar o aluno para uma turma mais adequada em outro dia e horário. Oferecer aulas particulares é uma opção? Sim, mas professores, façam isso só em último caso e somente para nivelar os conhecimentos do aluno com os conhecimentos da turma. Evitem ficar focando em aulas particulares, porque elas são mais cansativas e menos rentáveis que as aulas em grupo. Portanto, foco nas aulas em grupo e aulas particulares para esse aluno em especial só na quantidade necessária para que o nivelamento aconteça. E se o trabalho da gestão da escola não estiver conseguindo lotar as turmas, o que os professores devem fazer? Devem entender de uma vez por todas que é tanto papel da escola quanto papel dele, professor, trabalhar na captação e fidelização de alunos. Foi-se o tempo em que os professores eram acomodados, pelo menos aqueles que querem ter resultado, ficam acomodados esperando que o dono da escola, que a escola lote as suas turmas e que o papel dele seria só dar aula e pronto. Não, isso não acontece mais. Professores que querem ter resultado, além de ser excepcionais dentro da sala de aula, precisam também aprender a captar e fidelizar alunos. O professor Tiago Neres, de Guarulhos, São Paulo, pergunta:
Como lidar com uma aluna nova que entra em uma turma que já está iniciada? Com os mesmos cuidados e ações elencadas na resposta anterior, Tiago. Outra do professor Tiago Neres de Guarulhos, São Paulo. Quais as vantagens e desvantagens de voltar do zero para atualizar e não perder esse aluno novo, mas acaba deixando a turma toda patinando no mesmo sem evoluir? Tiago, não há vantagem alguma aí. Não se deve atrasar o andamento de uma turma para inserir um aluno novo. Esse aluno, como já dito, deve ser direcionado para outra turma. Mas se não for possível, você é que terá que fazer todo o esforço para conduzir o aprendizado desse aluno ali, talvez durante um tempo de forma paralela, junto com a turma, sem atrasar a turma, e ele saberá, tem que saber, tem que ser dito para ele que ele vai ter que se esforçar, vai ter que correr atrás, vai ter que se esforçar além dos outros alunos, porque ele está atrasado em relação ao nível daquela turma. Lembre-se, quem deve se sacrificar pelo aluno é você, professor, e não os seus alunos. O professor Bruno Freitas de Jundiaí, São Paulo, pergunta: o que fazer quando a turma já começou a ser trabalhada e começa a entrar aluno novo que nunca fez aula? E até quanto tempo consigo deixar a turma aberta para a entrada de um aluno novo? Bruno, o ideal é você e a escola fazerem juntos um trabalho competente de captação de alunos 30 dias antes do início da turma, e se a turma não lotar, estender esse trabalho até 30 dias depois, ou seja, deixar alunos novos entrarem até a 4ª aula da nova turma. Depois disso, é melhor encerrar, fechar a turma, quero dizer, não deixar entrar mais ninguém, porque é melhor você ter uma turma menor, porém saudável, do que ter uma turma maior, cheia de problemas de desnivelamento e que vai gerar muita insatisfação e, com certeza, um fim prematuro para essa turma. A professora Maiara Gazi de Sorocaba, São Paulo, pergunta: como lidar com um aluno que se acha bom demais e não sabe nem a base? Tá. Maiara, primeiro eu preciso entender que talvez esse aluno tenha trazido esse comportamento, essa arrogância de casa, de berço. Ou, infelizmente, talvez ele tenha sido aluno em outro espaço, tenha tido um professor que também é assim e que tenha contribuído para que esse aluno tenha se tornado metido e egoísta. Mas é preciso considerarmos o seguinte: se o aluno entrou em nossa turma é porque ele está nos dando a oportunidade de ensiná-lo e, se necessário, reeducá-lo. Professor, você tem algum exemplo de como fazer isso? Sim, primeiro os professores devem ser exemplos dos comportamentos que esperam de seus alunos. Segundo, eu costumo usar algumas vacinas, chamo os alunos em roda e, em geral, uso 2 dos seguintes exemplos. Exemplo 1. Queridos alunos, vocês acham que para as pessoas quererem dançar com vocês, é mais adequado vocês serem tipo o bonzão da dança, que até dança bem pra caramba, mas que é metido, arrogante, só dança com quem quer, acha que dança melhor que todo mundo e quando dança fica querendo ensinar as pessoas? Ou, por outro lado, ser uma pessoa que nem dança tão bem assim, tem uma dança mais simples, mas é uma pessoa legal, educada, elegante, respeitosa, etc. O que vocês acham? Turma, as nossas aulas são de dança social, danças de salão, danças a dois, ou seja, fazer com, compartilhar, fazer com o outro. Eu faço a minha parte, ele faz a parte dele, nós fazemos o melhor para o melhor da dança a dois. Achar que é o bonzão, ficar querendo ensinar, só vai fazer com que você se torne o chatão de plantão, e ninguém quer esse título aqui, não é? O professor Leandro Rodrigues Carmo, de Londrina, Paraná, pergunta: como me manter sempre motivado a dar a melhor aula possível, mesmo quando as coisas estão ruins no particular do professor? Maravilha, Leandro. Como em qualquer área, é importante estabelecer limites claros entre vida pessoal e trabalho, vida pessoal e ser professor de forró. É claro que às vezes estamos cheios de problemas na vida pessoal, mas é fundamental que tenhamos formas de tratar nossos problemas pessoais para não deixar que eles afetem a nossa atuação como professores. Mas como conseguir isso na prática, professor? Como eu ensino lá no vídeo 2 sobre a transformação, sobre o que é ser um professor transformador, Leandro. Quando você tem um porquê claro,
quando você tem uma motivação muito forte, você sabe por que você se tornou professor, quando você tem clareza de que você quer realmente transformar a vida das pessoas e transformar o mundo ao seu redor, você terá a motivação necessária para superar todos os seus problemas e seguir em frente, entregando o melhor para os seus alunos e para o mundo. Quando o nosso porquê é maior do que nós mesmos, a nossa motivação é natural. E aí, cada pequeno sucesso dos nossos alunos também se tornam injeções potentes para que a nossa motivação continue lá em cima e a gente siga em frente sendo o melhor professor que podemos ser. Carol Cacaso de São Paulo pergunta: como quebrar o preconceito de alguns que acham que o forró é risca-faca, lugar de bêbado, de briga, esfrega-esfrega, etc., incluindo parentes e amigos dos alunos que podem influenciá-los? Carol, obrigado pela pergunta. Veja bem, a fonte do preconceito, para mim, é a ignorância, a falta de informação. E o que muda isso é o conhecimento e a educação. O que nós falamos e, sobretudo, o que nós fazemos tem o poder de instruir e educar os alunos. E se o aluno perguntar durante uma aula, por exemplo, o que é forró risca-faca? Primeiro, agradeça, porque o aluno está nos dando uma oportunidade valiosa para educar a turma. Eu reúno a turma em roda, agradeço pela pergunta e respondo que, ao pé da letra, é pegar uma faca e com ela riscar o chão, desafiando alguém para uma briga. Mas algumas pessoas acham que isso é verdade. Por falta de informação. Em tempos remotos, graças a Deus, não só no sertão nordestino, mas em todas as áreas rurais dos estados, todos os estados brasileiros, era muito comum as pessoas, porque as casas eram muito distantes, porque havia o perigo real de ataques de animais selvagens, as pessoas andarem portando facas, facões, machados, foices, etc., não só para se protegerem, mas também porque esses instrumentos fazem parte até hoje, da sua labuta, do seu labor diário. Então as pessoas acabavam percorrendo longas distâncias para irem para as festas e iam armadas. Então era comum que as pessoas, às vezes, estando ali de posse da sua faca e envolvidas numa briga, sacassem as suas facas para tentar resolver ali as suas diferenças. Mas isso, como eu disse, é passado. Mas em todos os tipos de festas pode haver brigas, né? Sim, infelizmente a violência é inerente ao ser humano. Onde houver pessoas, haverá a possibilidade de desentendimentos e os envolvidos vão procurar resolver segundo sua educação e principalmente segundo os valores que receberam e que norteiam suas vidas. Há muito tempo atrás, na verdade, era muito comum nas festas das zonas rurais as pessoas metidas a valentonas tentarem resolver suas diferenças na faca, enquanto que nas festas das zonas urbanas resolvia-se na bala. Mas isso, como eu disse, não é mais assim. E você acha que isso ainda acontece? Hoje em dia isso mudou, as sociedades avançaram, a educação também evoluiu, as leis ficaram mais severas, mas como eu disse, onde há pessoas, há a possibilidade de desentendimentos. Bom, não raro vemos gangues de torcedores rivais em todo o mundo, nesse mundo que chamamos de mundo civilizado, se encontrarem nas ruas e se matarem. Então, queridos alunos, queridos professores, tirem do seu vocabulário termos pejorativos como risca-faca, porque senão vocês correrão o risco de serem taxados de mal informados, de ignorantes. É isso. O professor Alisson Nery Santana, da região do Grande ABC São Paulo, pergunta: o que os alunos realmente precisam em sala de aula além das amizades, da descontração? Alisson, a descontração, as amizades são sim mais importantes. Num primeiro momento, os professores têm que ser excelentes anfitriões e fazer com que os alunos conquistem aquilo que foram buscar, fazer amigos, apesar da dança. Só que num segundo momento, os professores também têm que ser capazes de mostrar para os alunos que quanto melhor eles dançarem, mais autoestima, mais confiança, com mais pessoas eles dançarão, portanto, farão mais amigos, serão mais felizes e conquistarão muito mais benefícios através da dança. A professora Giovana Moraes de Ilhabela, São Paulo, pergunta: como desenvolver interesse do aluno pelo estudo de base e técnica ao invés de somente passos e sequências decoradas?
Giovana, primeiro eu preciso entender que eu não preciso focar a aula em técnica. Porém, nunca devo abrir mão dela. O que eu quero dizer? A técnica deve ser inserida em todas as aulas. Todos os movimentos devem ser ensinados com as técnicas básicas, de forma leve, de forma homeopática. Assim os alunos entenderão que fazer com técnica gerará melhor resultado, melhor eficiência do movimento, mais conforto, mais segurança para suas articulações, mais segurança para a saúde geral do seu corpo, portanto, maior longevidade para a sua dança. Então é verdade que se os professores não ensinarem técnicas, os alunos podem se machucar? Com certeza, por falta de técnica adequada para o ensino dos movimentos, é muito comum os alunos começarem a ter dores, desenvolverem inflamações, dores articulares, levando a inflamações que podem se tornar crônicas e com certeza vão impactar não só a saúde física desses alunos, o bem-estar desses alunos, como a longevidade da sua dança. São alunos que os professores em geral vão perder por não trabalhar a técnica do movimento de forma adequada. Mas será que todos os professores estão preparados para ministrarem aulas inserindo as técnicas mais adequadas a cada movimento? Infelizmente não. É muito comum professores que não sabem as técnicas fundamentais dos movimentos porque simplesmente não receberam, não aprenderam isso dos seus professores e acabam, por desconhecimento, fazendo com que os alunos executem movimentos sem técnica apropriada, gerando todo o desconforto e todas as consequências que nós já elencamos anteriormente. O professor Gemerson Silva de São Paulo pergunta: como lidar com alunos que têm déficit de atenção? Gemerson, eu já tive muitos alunos supostamente ou aparentemente com este quadro em minhas aulas, mas nunca precisei necessariamente de um diagnóstico clínico. Mesmo não sendo especialista no assunto, percebo que as minhas técnicas de ensino, meus cuidados e minha atenção para com os alunos têm se mostrado suficiente tanto para inserir alunos com este perfil nas aulas, quanto para canalizar a atenção deles para os assuntos das aulas. Então, o que você sugere na prática para lidar com alunos assim? Planejem aulas bem dinâmicas, cheias de estímulos, pois alunos com este perfil têm dificuldade de se concentrar por muito tempo em um assunto só. Façam perguntas, façam com que os alunos se sintam protagonistas nas aulas. Eles adoram participar com seus conhecimentos. Troque os pares de formas criativas, dinâmicas e frequentes. Assim, diluiremos as dificuldades individuais e nenhum aluno fica sobrecarregado. Elogie os alunos a cada pequeno sucesso. Todos os alunos precisam saber que estão evoluindo. Proponha desafios, faça os alunos pensarem. Alunos que pensam aprendem melhor e mais rápido. O professor Alexandre Lorenzon, do Rio Grande do Sul, pergunta: como saber identificar se a aula atingiu a expectativa do aluno? Alexandre, para saber é preciso ter um planejamento consistente que mostre quais são os objetivos de cada fase do curso. O planejamento tem que partir do macro, planejamento macro, até chegar no plano individual, aula por aula. Sem isso fica difícil mensurar, avaliar, analisar. O planejamento também tem que ter a descrição clara das estratégias didático-pedagógicas para que se atinja os objetivos específicos e gerais de cada fase. E também ter formas de medir o desempenho dos alunos e analisar os resultados para saber se o planejamento e as estratégias didático-pedagógicas para alcançar os objetivos em cada fase estão adequados. Se não, corrigir os rumos e continuar aprimorando sempre. Também é importante criar canais diretos para que os alunos deem feedbacks. Os feedbacks são fundamentais, pois assim os alunos vão dizer de forma direta se estão satisfeitos ou não com a nossa metodologia, com a nossa forma de ministrar, de conduzir os nossos cursos. Agora, não são os professores titulares que devem fazer essa sondagem. É importante que seja alguém neutro, alguém da administração, pois assim os alunos se sentirão mais à vontade para realmente dizer o que sentem e pensam em relação às nossas aulas. O professor Anderson José de Recife pergunta: como uma pessoa que é um aluno consegue ensinar a outra que nunca fez aula? Não consegue, Anderson.
Professores não devem permitir, estimular, fazer vistas grossas quando um aluno está tentando criar uma aula particular ali, fazendo de conta que é professor e tentando ensinar outro aluno por duas razões muito simples. Primeira, ele não tem conhecimentos técnicos, habilidade, sensibilidade para lidar com questões múltiplas das relações humanas, então vai ser uma catástrofe para todo mundo. Segunda, os alunos em geral detestam que outro fique tentando ensiná-los. Isso gera desgaste, desconforto e pode fazer muito mal e até acabar com as turmas. O professor Anderson José de Recife tem outra pergunta. Como ela vai fazer o processo dar certo? Tá falando da pessoa tentando ensinar, de um aluno tentando ensinar outro, certo? Pois é, Anderson, não vai dar certo. Alunos que tentam ensinar outros, em geral, não conseguem pelas razões já elencadas, geram desgastes, desconfortos e fazem com que a aula vire um caos. Então, com leveza, com respeito, evitem que isso aconteça, de preferência vacinando, ou seja, instruindo os alunos de como isso é inadequado, inapropriado e pode gerar muito desgaste e problemas para ele mesmo, aluno que está tentando, e para as outras pessoas da turma e para você, professor. O professor Luiz Fernando Nando, que é da Bahia e hoje mora no Rio, pediu para o Ivan falar mais sobre chachado, forró e outros ritmos. A professora Paula Delgado Gonçalves, de Caraíva, Bahia, pediu para falar dos ritmos do forró. Professor, você fala sobre esses temas no vídeo 7, né? Obrigado, Nando, Paulinha, que bom ter vocês aqui também. Olha só, recomendo que vocês assistam então o vídeo 7 que fala justamente sobre os ritmos do forró e suas particularidades. Por favor, acessem o nosso YouTube, Instagram ou Facebook. Obrigado. O professor Guilherme Rienzo, de São Paulo, pergunta: o que representa a dança em seu processo de vida e como o forró contribui para como leva a sua vida? Obrigado, Guilherme. Muito bem, como eu falo lá no primeiro vídeo da série sobre minha história, minha vida foi completamente transformada depois que eu cheguei, depois que eu descobri, depois que o forró entrou na minha vida. Eu passei a me relacionar melhor e a me tornar uma pessoa cada vez mais confiante. Conheci pessoas muito especiais e amigos queridos que levarei para sempre no coração. Eu trabalho exclusivamente com forró há 24 anos e praticamente tudo que faço, penso, hoje tem forró. Todas as minhas aulas, meus cursos, os vídeos que gravo, tudo tem inspiração e motivação no forró. Então é como diz a música do Ó do Forró, me chamo forró. Minha gratidão a todos os professores e professoras, colegas e aspirantes que enviaram perguntas para que este vídeo fosse possível. Espero ter o privilégio nos próximos vídeos de responder também a sua dúvida. E meu agradecimento muito especial à Aline Ribeiro, que fez as perguntas para esse vídeo. Muito obrigado por ter nos assistido. Todas as terças tem vídeo novo no YouTube, Instagram e Facebook. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct no Instagram, @Professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, o forró une as pessoas e transforma!